Oi, eu sou o Tássio e seja bem-vindo ao meu diário, o diário de um canceriano. O nome já diz, né, gente? Aqui você vai ouvir muitos dramas, reclamações, reflexões, papos aleatórios e muito mais. Embarque comigo nessa viagem e vamos nessa! Hoje em dia parece até meio clichê falar de terapia, pois todo mundo fala que é preciso, que é necessário, que isso, que é aquilo, mas hoje eu vim dar o meu relato. Eu comecei a minha terapia já tem mais ou menos um ano, como eu já falei, né, nos últimos episódios. Eu moro na Alemanha e aqui eles te aconselham, né, para você ir para uma psicóloga antes passar por uma clínica, um local onde eles te dão já um pré-diagnóstico para te encaminhar para a terapia certa, né, para você não ir sozinho para uma terapia que não seja aquilo que você precisa, né? Porque tem vários tipos de terapia que eu não vou saber explicar aqui para vocês. Mas fui para essa psiquiatra, pois estava muito mal. Fui diagnosticado com distimia. O que é distimia? Peguei aqui no Google. Distimia é um transtorno psiquiátrico popularmente conhecido como depressão de longa duração. A doença é diferente da depressão comum, pois se caracteriza pelo mau humor constante. Os pacientes com distimia apresentam irritação constante e personalidade difícil. Sinceramente, assim, né, pensando, se encaixava muito no que eu estava sentindo. Eu acho que em toda a minha vida, praticamente, ou em grande parte dela, pois eu sempre fui, assim, uma pessoa meio triste. Sempre fui, não. A partir de um tempo que aconteceram coisas pesadas, assim, e que eu fui ficando cada vez mais deprimido. E eu acho que essa distimia é mais ou menos isso, né? Uma pessoa constantemente deprimida. E eu fui vivendo a minha vida toda assim. Várias coisinhas foram acontecendo e me deixando ainda mais deprimido. Veio a pandemia, eu perdi meu trabalho, chegando uma hora que eu não sabia o que fazer, se eu realmente ainda queria viver e ter uma vida, um futuro. Eu já não sabia mais, eu já estava realmente querendo desistir. Foi aí que eu procurei ajuda e essa psiquiatra me passou então um número, isso que eu acho bem legal aqui na Alemanha, não sei se tem no Brasil, né, mas tinha um número aqui onde eu podia procurar o melhor psicólogo para mim. Eu liguei, né, com esse papel que eu tinha dessa psiquiatra, eu meio que poderia procurar uma terapia. Então eu liguei para lá, falei que eu queria uma mulher, de preferência uma brasileira. Para mim era muito importante ser brasileira, porque é muito diferente você ter uma psicóloga que não seja do seu país, pois ela nasceu e teve uma infância e uma vida totalmente diferente da sua, né? Eu tive uma infância metade no Brasil, metade na Alemanha, mas com costumes brasileiros. Então, eu queria que fosse uma brasileira porque eu ia me sentir muito mais compreendido. Então, eu pedi para ser uma brasileira, ser uma mulher, porque, sei lá, homem, talvez eu ficaria meio tímido se eu fosse ainda um gato, né? Aí que eu ia ficar tímido mesmo. Então, uma mulher brasileira e que fosse perto da minha casa, né? Assim, aos arredores de Munique, né? Porque eu também não queria ter que viajar para fazer a terapia, porque poderia me dar preguiça, né? Então, eles me deram 5 números de psicólogos brasileiras aqui em Munique, e aí eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar todas elas, e a minha psicóloga já bateu assim de cara, eu gostei dela, porque era a única que tinha um site bonito. E eu trabalho com isso, né, gente? Eu gosto muito de design, web design, essas coisas assim. Então, isso bateu muito, porque eu achei muito organizado. Sei lá, pra mim parece que ela leva a sério o trabalho dela. E com a foto dela, as outras não. Tinha uma que eu não sabia como era, não tinha foto. Tinha uma outra que tinha foto de 1990. Dava pra ver que não foi uma câmera digital que fez aquela foto. Então, eu penso assim, poxa, eu sou gay, eu sou jovem, eu preciso de alguém que esteja atualizado, né? Eu não quero pegar uma conservadora, sei lá, né, de 60 anos, que não vai entender também os meus dilemas, vamos dizer assim. Então,
eu já fiquei de cara nessa e nem procurei as outras, já procurei essa. Foi muito difícil, pois ela já tem uma agenda muito cheia, então eu liguei, mandei um e-mail também, depois de bastante tempo tentando, eu consegui conversar com ela e marcar um horário para a gente se conhecer, sendo que ela já me falou no telefone que eu já tinha que ter em mente que mesmo a gente se conhecendo e ela vendo que poderia ser realmente um paciente para ela, eu ia ter que esperar entrar na lista dela e ia ter que esperar de 6 meses a 1 ano até começar a ser atendido, até começar a nossa terapia. Então já fui ciente disso, mas como eu falei, eu gostei dela já de cara, depois gostei da voz dela, não sei, bateu. O santo bateu. Então, eu marquei, fui, a gente conversou tal, mas tipo, eu não pude ainda explicar tudo que eu tinha para explicar. Eu acho que eu não passei essa tristeza toda que eu tava sentindo. E aí ela foi lá e me disse, olha, eu vou te colocar aqui na minha lista, só que eu já te falo que vai demorar 6 meses. E aí, depois desses 6 meses, eu vou te ligar. Ok. Gente, quando bateu 6 meses certinho, ela não me escreveu, eu fiquei louco, porque eu fiquei esperando muito ansioso para ter essa terapia, para conversar, para começar. Porque eu vi que eu precisava, eu estava realmente num momento muito complicado. Tudo bem que depois desses 6 meses, a vida foi melhorando. Mas ainda assim, eu estava tendo crises terríveis. Crises assim que me deixavam muito mal, sem saber o que fazer e até com pensamentos não tão bons. Eu não encontrava ninguém, eu não queria ver minha família. E ainda nessa época, a minha mãe estava se separando, então ela também precisava de ajuda, mas eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida. Então eu não queria ver ninguém, porque eu não queria pegar mais estresse para mim, porque eu já estava explodindo. E eu só conversava isso mesmo com uma amiga minha, porque ela me ouvia. Ela não estava aí para me dar conselho, não, ela estava ali me ouvindo e isso já me ajudava muito. Muito obrigado, Isa. Um beijo para você. Depois que deu esses 6 meses certinho, ela não me ligou, não me escreveu, eu comecei a ligar para ela, a mandar mensagem falando, ei, olha, eu ainda tô aqui, ainda tô esperando. E aí ela foi lá e me respondeu falando que não me escreveu porque ainda não era hora, ainda faltava, mas que eu era o 3º ou 4º da lista dela. Ia demorar mais uns meses, mas eu já ia ser atendido. Realmente, depois de alguns meses, ela me escreve falando que já chegou a nossa hora, a gente já podia marcar o primeiro dia da terapia. No começo, os primeiros dias, né, as primeiras sessões, eram mais de conhecer, né, se conhecer. Ela queria saber toda a minha vida e a gente entrava em vários assuntos. Alguns assuntos eu ainda não estava muito assim aberto para conversar com ela sobre. Se você começou uma terapia e parou logo no começo porque não se sentia muito bem, vá em frente, não para, é normal. Eu fiquei também super desconfortável porque a gente não tinha nenhuma intimidade, assim. Parecia realmente que eu tava ali contando coisas que eu não contava pra ninguém, pra um estranho. Ela foi entrando, assim, gente, em histórias. E isso que é o mais legal da terapia, porque a gente só tá ali falando, mas ela tá analisando tudo aquilo. E depois de um tempo, você também começa a analisar aquilo que você está falando. E assim eu fui entendendo várias e várias questões minhas, coisas que eu faço hoje, que tem muito a ver com o meu passado, coisas que eu vivi no passado, que me fizeram viver do jeito que eu vivo hoje e ter alguns hábitos, né, que eu tenho, porque eu aprendi a ter esses hábitos antigamente. Um bom exemplo, eu, quando era criança, eu tive um padrasto, foi o primeiro marido da minha mãe depois do meu pai, era um alemão. E a minha mãe, né, veio pra cá e eles se casaram. E eu, junto com a minha irmã mais nova, a gente ficou no Brasil. Depois de uns 2, 3 anos, a minha mãe me trouxe, né, pra morar com ela na Alemanha. E a gente viveu alguns momentos muito complicados, digamos assim, com esse padrasto. Porque foi um choque de cultura pra mim. Pois ela já estava mais acostumada com a cultura alemã do que eu. E ainda mais eu como criança, chegando assim. E de uma hora pra outra, eu tinha hora pra dormir, tinha que comer tudo bonitinho e eu não tinha nada disso no Brasil. E tive que aprender a me portar bem na mesa, tive que aprender a isso, aquilo.
e eu tinha sérios problemas e estresse com esse meu padrasto. A gente brigava muito, que eu posso fazer um episódio só sobre essas coisas que a gente passou com esse padrasto. Posso até chamar minha mãe e a minha irmã pra gente falar sobre isso, mas não vem tanto ao caso agora. Só sei que a gente sempre tinha problemas e era sempre na mesa. Todo domingo, eu acho que era domingo, a gente sentava pra jantar e era um estresse, mas era uma confusão, gente. Esse padrasto começava a beber demais e a gente começava a brigar, ele começava a me provocar. O que eu mais ouvia da minha mãe, antes da gente começar a comer e tal, era para eu me controlar, para eu aguentar, para eu não deixar ser provocado, não cair na onda dele. Todo jantar começava e ele começava a dar as piadinhas dele para me desnortear ali. E eu ia aguentando, ia aturando, até que a minha paciência já não aguentava mais, eu tava no fim ali e estourava. E aí virava uma grande confusão. E aí a culpa é minha, porque eu estourei, briguei. Na verdade, a culpa era sempre dos dois, né? Mas o que eu quero chegar a isso? Os meus amigos sabem. Eu fico na minha, calmo. Alguém pode fazer o que quiser comigo. E eu tô bem calmo. Até chegar uma hora que eu dou aquela explodida, boom, e me transformo em um monstro. E minha amiga Bruna deu uma chacoalhada uma vez nela, coitadinha. Pois é justamente isso. Eu tô ali me controlando muito pra não estourar. Não vou estourar até que eu dou aquela estourada e aí eu mostro o pior de mim, porque realmente vira uma cena muito feia. E em todos os sentidos. E eu fui perceber que eu tenho isso na minha terapia, cavucando essa minha infância e vendo que eu já era assim lá no começo, né? Nesses domingos, nesses jantares de domingo com a minha mãe e o meu padrasto. A minha mãe me acostumou a ser assim, a aguentar, a chegar até o meu limite. E aí, quando eu chegasse no limite, aí eu estourava. Esse foi a forma, né, que ela achou pra gente evitar de ter um problema logo de cara. Até hoje, eu sou desse jeito. E com a terapia, eu descobri isso. E foi até o porquê de eu querer gravar esse episódio da terapia, falando sobre a terapia, pois essa foi uma das coisas que eu aprendi e vi, né, na terapia. Estou repetindo esse erro desde os meus 8 anos. Comecei ali, aprendi ali, né, junto com a minha mãe, que, coitada, estava tentando fazer de alguma forma da gente se dar bem e não ter um estresse. Mas ali começou essa coisa que eu faço em toda a minha vida, seja em relacionamento amoroso, relacionamento com amigos, trabalho, qualquer coisa, gente. Eu sempre sou desse jeito. Isso me afeta muito porque eu fico meio com vergonha ou sem vontade sem querer quebrar o clima das coisas, então eu fico aturando, aguentando coisas que me incomodam, até chegar a hora que essa coisa tá me incomodando tanto e eu vou explodir. E a pessoa que nem estava preparada, porque como eu não estava falando que era ruim, ela não sabia, né? Então, eu dou uma explodida, boom, e ninguém espera por essa explosão e acaba que eu saio de ruim, porque eu sou desequilibrado. Sendo que eu já sabia por muito tempo atrás que aquela coisa estava me fazendo mal. Eu vejo mesmo em um trabalho que eu tive um problema com uma funcionária e eu tentei manter a calma por muito tempo. Ela testava muito a minha paciência e olha que eu era o supervisor dela, mas ela não me via como supervisor, pois ela queria aquele cargo. E eu, sem querer quebrar o clima, sem querer fazer um grande estresse ali, eu aguentei, até que chegou uma hora que eu dei uma explodida, que o negócio se tornou tão gigantesco que aí acabou eu saindo de ruim, porque o meu jeito de resolver aquilo não foi o melhor jeito, né? Eu poderia ter, já no começo, mostrado pra ela que eu era o supervisor dela e ela tinha que me respeitar e ponto final. E por aí vai, 1 milhão de coisas. E que agora eu aprendi essa semana, gente. Outra coisa que eu aprendi na terapia, cavucando também, foi essa coisa de sonhar demais.
eu sou uma pessoa que até pouco tempo atrás eu sonhava demais, eu vivia no mundo dos sonhos, gente. Não sei se vocês também são assim ou conhecem pessoas desse jeito, mas qualquer lugar onde eu estava, tipo, não tinha nada pra fazer ou lugar meio sem graça. Por exemplo, no meu antigo trabalho, trabalhava em uma loja de roupa e às vezes não tinha cliente alguma e eu tinha que ficar em pé ali, andando de um lado pro outro. O que eu fazia? Eu ficava sonhando que eu tinha ganhado na loteria e o que eu ia fazer com esse dinheiro. E aí inventava, gente, uma história na minha cabeça, assim, que ia até a terceira geração, sabe? E aquilo me deixava bem. Eu ficava feliz até certo ponto. Mas eu não percebia que aquilo, na verdade, me deixava triste. Pois quando eu acordava daquele sonho, eu estava vivendo a minha vida, a minha realidade, que eu estava achando uma bosta. Porque é muito melhor você viver uma vida onde você ganhou na loteria, tem um carro lindo, tá viajando com a Anitta, que virou sua melhor amiga, assim era o meu sonho. E aí você acorda e tá ali numa loja. E aí você fica puto, você fica mal, pois a sua vida real é uma merda comparada à sua vida de sonhos. E eu não entendia que isso estava me fazendo mal. Na verdade, eu pensava que era uma coisa boa, que eu estava feliz, que isso estava me fazendo bem. Aí, às vezes, em casa, por exemplo, eu chegava em casa e sonhava que minha casa era gigantesca, que eu ia comprar esse imóvel que ia ficar lindo. E aí eu ficava, às vezes, uma hora olhando para minha casa e vendo a minha casa de um jeito que ela não é. Vendo o jeito que eu queria que fosse. E depois eu acordava e caía na real e via que a minha casa é minúscula, pequena, e que se eu faço uma fritura fica fedida, fica com um cheiro horrível. Isso é muito ruim comparado ao sonho que eu tinha de ter uma mansão. E aí a gente estava conversando sobre alguma coisa na terapia e eu falei pra ela, né? A gente conversando, eu falava que quando eu era pequeno, eu andava muito de bicicleta aqui na Alemanha, né? Nessa época, com esses problemas com meu padrasto, e eu andava de bicicleta sonhando. Eu sonhava que aquela era a minha moto e que eu estava saindo do meu estúdio, que eu era um apresentador de televisão, que eu sempre gostei, sempre quis ser. E aí eu tinha minha família, e eu era rico, eu era isso, eu era aquilo. E também com a minha mãe a gente tinha muitos sonhos. A gente vivia de sonhos. Olha, assim, imaginava que a gente tinha isso e aquilo, que a nossa vida era assim e assado. Então, essa vida de sonhos me acompanhou desde pequeno. Eu também sonhava muito quando eu morava no Brasil e minha mãe na Alemanha, e sonhava de como ia ser a nossa vida juntos, na Alemanha, na neve, que ia ser tudo maravilhoso. Então, desde pequeno, desde mais ou menos 6 anos, eu vivo numa vida de sonhos, e quando eu acordo para a realidade, a minha vida é uma porcaria, uma merda, comparada a essa vida de sonhos que eu tinha. Então, essa distimia que eu tenho, que é essa depressão constante, na verdade, é a tristeza por não estar no sonho que eu mesmo criei, nessa vida de ilusão que eu mesmo criei. Na verdade, eu não tô doente, né? Ou estava, ou não sei. Na verdade, eu só estava criando uma ilusão. E aí eu aprendi com ela, né, nessas conversas todas, que ela foi me explicando isso e a gente foi junto, aprendendo que eu tenho que viver a vida real, que sonhar é muito bom, é claro que é. Mas que eu tenho que viver a vida real, que eu tenho que olhar para minha casa, arrumar ela de um jeito que eu goste dela. Eu tenho que olhar para o meu trabalho e fazer com que eu goste de estar no meu trabalho, mas viver a realidade. O que está acontecendo, sentir o cheiro, a dor, o frio, sentir tudo que tem para sentir na realidade. Isso eu fui aprendendo na terapia. Eu estava tão dentro desses sonhos, pessoal, que eu não via nada na minha frente. Se eu andava no metrô, eu estava com um fone de ouvido, ouvindo uma música e sonhando. Se eu estava andando na rua, eu não estava prestando atenção nas pessoas que estavam passando. Eu estava sonhando, vivendo a minha vida de ganhador da loteria. Então, isso mudou muito. Teve um dia na terapia onde eu descobri isso, que fez um estralo na minha mente e eu falei, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar isso agora. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a procurar um trabalho que eu gosto. Hoje em dia, eu gosto da minha casa do jeito que ela é. Pintei de preto, que eu sempre quis ter minha casa escura, toda preta. Eu fiz do jeito que eu queria. Hoje em dia, eu ando
e olho para as pessoas, vejo quem está passando ao meu redor, eu vivo a vida real. Quando eu me pego sonhando, eu paro, falo, não, vamos viver a vida real. Uma coisa é a gente ter metas e objetivos, isso é muito bom, realistas, né? Outra coisa é a gente viver num mundo de sonhos e ilusão. Hoje eu vivo o aqui e agora. Eu fiz o primeiro episódio falando do antissocial e essa coisa, né, de gostar da minha companhia veio junto com essa terapia, pois eu amo estar comigo mesmo. Hoje eu aprendi a gostar. Parece que eu estou descobrindo um novo mundo, um mundo que eu nunca vivi, sabe? Eu adoro pegar o meu patinete aqui e passear e ver as coisas, porque eu não via, moro aqui nessa cidade já há 10 anos e não conheço quase nada, porque eu passo sem olhar. E hoje não. Hoje eu passo olhando as coisas. Ainda tem que melhorar muito, mas eu já vejo um grande salto. Eu dei um salto gigantesco. Abandonei aquela vida de sonhos e hoje eu vivo a minha realidade, com planos, objetivos para o futuro. Mas a gente tem que estar bem agora, viver o momento para que a gente tenha força para viver o futuro. Porque se a gente não vive aqui o presente, não tá feliz, não tá bem com esse presente, como é que a gente vai ter ânimo para o futuro? É uma das coisas que me fez abrir os olhos e graças à terapia. Outra coisa que eu aprendi na terapia e também me fez cair na real, me fez amadurecer muito, é viver uma vida estável. Eu sempre estava em busca da felicidade, sempre em busca da felicidade, principalmente porque eu sonhava muito e aquilo me deixava muito eufórico e feliz. Então eu sempre queria sentir aquilo, aquela euforia, eu queria sentir constantemente. E a vida não é assim. A real felicidade que eu aprendi na minha terapia, você está neutro, suas contas estão sendo pagas, você não está tendo grandes problemas, o seu trabalho está ok, sua vida amorosa está ok. Então, isso te traz muito mais conforto e eu não entendia isso. Talvez para você que esteja ouvindo já entendeu isso há muito tempo atrás. Eu não, eu vim entender isso agora, esse ano. Hoje eu sou feliz por ter uma vida estável, não estar triste. Isso já é uma grande conquista, pois a gente passou por uma pandemia, a gente está passando por uma guerra, ainda mais aqui na Europa, a gente está sentindo muito mais do que todos os outros lugares do mundo. E mesmo assim, você conseguir tá tudo estabilizado, todo mundo bem, a família bem, já é uma vitória muito grande, já é de se estar feliz. Tem um tempo para mim, tem um tempo de qualidade para fazer alguma coisa, isso sim é felicidade. E a busca por uma felicidade plena é o que te faz ficar triste, porque você não vive aquilo que você está vivendo, e sim, você vive a busca por um momento feliz. E acaba que você vai perdendo os momentos que estão passando, porque você está buscando o momento mais feliz. Esse momento nunca vem, porque a felicidade plena não existe. E juntando com isso, outra coisa que eu aprendi é buscar o real motivo da sua raiva, da sua tristeza, da sua felicidade, que seja, mas saber o real motivo. Porque quando a gente sabe o real motivo das coisas, a gente não vai jogar nenhum tipo de emoção em outra pessoa ou em outra coisa. Um exemplo, eu acordei e aí me arrumei para trabalhar, tal, de boa, e não achei a minha chave. Meu Deus, aonde eu coloquei a minha chave? Depois eu acho, mas assim, eu chego atrasado no trabalho. Cheguei atrasado no trabalho, fiquei puto, já me estressei com um colega porque eu estava com raiva e o meu dia todo foi uma porcaria. E eu fiz meu trabalho errado porque eu estava com raiva. E depois eu perdi meu ônibus porque eu estava com raiva e aí eu me atrasei para pegar aquele ônibus para voltar para casa. Isso é um exemplo, gente. Aí eu paro, penso, por que eu estava com raiva? O real motivo dessa raiva. Aí a gente volta, foi porque eu não achei a minha chave, não é mesmo? Mas o porquê que eu não achei a minha chave? Será que eu não tenho um lugar específico para colocar essa chave? Então eu penso, para evitar passar por todo esse dia ruim, eu posso pensar em um local específico para colocar minha chave todos os dias para que isso não aconteça e não acabe com o meu dia. Então isso eu aprendi na terapia. Primeiro parar, pensar e achar o real motivo
do sentimento, agora foi raiva, estresse por causa da chave, que não foi por causa da chave em si, mas sim por eu ser desorganizado e não ter um lugar para colocar essa chave. Porque se eu tivesse um lugar que eu colocasse a chave todos os dias, eu não teria todo esse problema, porque eu saberia que a chave estava ali. Então, às vezes, a gente se estressa com as pessoas ou com alguma coisa, mas na verdade isso tudo é culpa nossa, porque a gente não sabe organizar a nossa vida. Então eu aprendi isso, a procurar sempre o porquê desse sentimento. Ah, porque eu tô triste. Aí eu volto. Às vezes não acho, volto de novo, aí eu acho o porquê. Eu falo, então, nunca mais eu vou ficar triste por isso, porque eu vou dar um jeito lá no começo, para que isso não atrapalhe alguma coisa na minha vida. Não sei se eu consegui explicar direito, gente, mas isso é muito importante. Isso também é uma coisa que mudou a minha vida. Às vezes, eu fico triste por alguma coisa, e aí eu sinto essa tristeza, vivo essa tristeza, né? Porque a gente que é canceriano, a gente gosta de, às vezes, ficar deprimido, ficar tristinho. Então, às vezes, eu curto esse momento triste, mas aí depois eu vou e penso, por que eu estou triste? Volto tudo de novo, me pergunto por quê. Crio estratégias para melhorar isso, para entender isso. E aí aquela tristeza já passou. Isso me trouxe uma inteligência emocional gigantesca, gente. E que hoje eu me vejo muito mais estável. E a cada ida à minha terapia, a gente vai descobrindo muitas coisas. Outra coisa que eu percebi na terapia foi até esse mês que a gente entrou nesse assunto, que eu não vivi todas as fases de uma conquista, pois meu pai sempre me deu tudo o que eu queria. Tudo, gente, eu nunca precisei esperar por nada, assim, porque ele sempre me deu tudo na mão, eu merecendo ou não. A minha mãe já era mais assim, já tinha mais aquele jeito de mãe, de você tem que fazer isso, tem que ser obediente, tem que fazer aquilo para ganhar tal coisa. Mas eu nunca consegui muito que esperar para conseguir uma coisa grande. Eu nunca tive muito aquele sentimento de prazer, de dever cumprido. Um exemplo que a minha psicóloga mesmo deu é: uma criança quer ser jogador de futebol. O sonho dela é ser jogador de futebol. Mas para isso, a criança tem que entender que ela tem que começar a treinar, ela tem que começar a se alimentar bem, ela tem que começar a estudar sobre isso, ela tem que se privar de certas coisas para se concentrar nesse sonho dela. E aí ela vai meio que fechando um ciclo, né? E vai evoluindo, e aí vão vir mais obstáculos e mais coisas que faz com que a pessoa pense em desistir. Mas aí ela tem que entender que só fazendo essas coisas chatas, ruins, ela vai conseguir aquilo que ela tanto deseja, que é se tornar um jogador de futebol. E aí quando chega até o final desse ciclo e ela consegue se tornar um jogador de futebol, aquela sensação de conquista é gigantesca. E eu tenho muito pouco disso. Primeiro porque da minha vida, a gente sempre parava no meio de tudo. Eu já me mudei, sei lá, 5, 6 cidades eu já morei diferente na minha infância e adolescência. Eu visitei já inúmeras escolas na minha vida. Eu sei que isso sempre foi um jeito de dar o melhor para mim e para minha irmã. Mas ainda assim, eu criei esse jeito também na minha vida, de sempre desistir e criar algo novo, porque eu não tenho essa paciência para fechar todo esse ciclo. Eu não consigo esperar, pois a minha vida, minha infância e adolescência foi desse jeito. Foi sempre parando no meio de alguma coisa, começando uma vida nova, começando algo novo, começando em uma escola nova, conhecendo amigos novos. Nunca tive amigos assim de longa data, porque eu sempre estava em outro lugar. Hoje, eu entendo que eu tenho que fazer certas coisas que não são tão boas, que às vezes é um saco, mas que são precisos para que eu consiga chegar a tal objetivo. É que nem economizar, né? A gente não aprende a economizar. E a gente não vê, às vezes, a vantagem de economizar. Poxa, vai faltar agora no meu mês. Mas
eu vou viver um pouco apertado esse mês, para que talvez no final do ano eu tenha um dinheiro para fazer umas férias legais. E assim com tudo, eu vejo mesmo nos meus canais, desde 2019, eu faço coisa para a internet. Comecei com um podcast com a minha irmã, paramos no meio do caminho. Comecei um outro canal, Acorda Pra Vida, um canal de coach. Queria virar coach porque eu vi que isso dava dinheiro na internet, então pesquisei bastante, estudei bastante, comecei a fazer vídeo de coach. Só que não era eu. Não tem nada a ver comigo, então depois de alguns vídeos, 9 vídeos, desisti. Inventei depois vários outros podcasts. Inventei o Abobrinha Refinada. Depois do Abobrinha, eu inventei o Onlycast, que eu ia falar de putaria. Só ia falar de putaria e ia ler contos eróticos para vocês. Que eu até posso fazer um dia ou outro, posso trazer um conto erótico para vocês aqui. Mas aí fiz esses podcasts, não comecei, não consegui. Depois enchi o saco da minha irmã pra gente voltar com a reunião com o nosso antigo podcast, mas não deu certo. Enfim, achei um outro canal que pra mim era o que ia funcionar, ia dar certo, que é o Contando Histórias com Tássio, que é o meu canal do YouTube que eu tenho agora e que eu comecei muito empolgado, gente, e comecei a fazer vídeos assim bem profissionais, vídeos muito bons. Assim, a maioria dos vídeos que tem nesse canal são vídeos muito bons, mas que eu fui parando aos poucos e agora nesse momento eu já não posto tem 2 meses, porque eu já não consigo mais postar porque eu não tenho mais forças para continuar. Mas é justamente isso, que eu não consigo fechar esse ciclo. Eu não consigo passar dessa etapa de fazer vídeo onde ninguém está assistindo, mas que uma hora vai bombar algum e a catraca vai começar a girar. Mas eu não tenho essa força, pois desde a minha infância eu não sou acostumado a passar esses ciclos, né? Passar primeiro pela coisa ruim para que chegue aquele objetivo, que no caso é funcionar no YouTube. Mas esse é o grande problema, é uma coisa que eu estou tentando melhorar na minha vida pra caramba, essa coisa de desistir das coisas. Não é só com os canais não, é com tudo na minha vida. Muita coisa, é trabalho, é namoro, é pessoas, tudo. Quando eu vejo alguma dificuldade em alguma coisa, eu já quero mudar completamente. Isso eu tenho que trabalhar ainda bastante em mim. Então eu quero dizer aqui para você que ainda não começou uma terapia, ou que pensa em fazer, ou que desistiu logo no começo, faça, gente, faça uma terapia, procure. Eu sei que não é barato, eu não sei como funciona muito aí no Brasil, se o seguro paga ou se tem de graça, mas se tiver algum jeito de fazer, faça. Nem que seja uma vez no mês, mas isso te ajuda muito, porque a gente sozinho, a gente não percebe certas coisas que são claras, por exemplo, para um psicólogo. Imagina, em pouco tempo, a minha psicóloga já percebeu isso tudo. A gente junto percebeu isso tudo e várias outras coisas que eu posso até fazer um episódio 2, contando mais coisas que eu aprendi na terapia. Porque quanto antes a gente começa a se conhecer e começa a entender certas coisas, certos hábitos que a gente traz de lá da infância e que às vezes bloqueiam, travam a gente de crescer na vida e de amadurecer. Então, eu falo sempre com a minha família toda. Falo, gente, faça terapia, faça. Porque às vezes a gente acha, a gente tá tão convicto que a gente é maravilhoso e que a gente sabe também dos nossos problemas, que a gente enxerga tudo, que a gente tá cego e não vê que tem muita coisa para melhorar e que a gente, na verdade, não sabe de nada. De nada. Então, peço para vocês, façam. E quem estiver fazendo, continue. Continue no Paranão, que é muito legal, é muito bom. Espero que vocês consigam se conhecer melhor, cada dia mais, e que fiquem do jeito que eu tô, assim, feliz com isso. Feliz com essa parte da minha vida, feliz de como eu estou construindo a minha vida e virando um adulto e tomando muito mais as rédeas da minha vida. E isso tudo eu desejo para vocês também, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Hoje eu não vou dar diquinhas, que eu não pensei em nada. Eu estou morto de cansado. Não sei se vocês estão acompanhando os stories lá do Canceriano Podcast, gente. @Canceriano Podcast no Instagram. Eu postei, no dia que eu estou gravando esse episódio, eu fiz um faxinão na minha casa.
lavei roupa, faxinei tudo e eu estou morto de cansado. Agora, gente, já vai dar 11 horas da noite e eu tenho que acordar 4:30 da manhã para ir trabalhar. Então eu vou me despedir de vocês por aqui. Não perca, terça-feira sai episódio novo quentinho, fresquinho pra vocês. Um beijo pra vocês, eu sou o Tássio e vou me despedindo por aqui. Tchau, tchau, até a próxima!